Feche os olhos e pense em Jesus agora mesmo. Que imagem vem à sua mente? Um Jesus sorridente, carinhoso, sempre pronto para te ajudar? Essa é a imagem que a maioria das pessoas tem de Jesus. Dificilmente a gente pensa em Jesus como um advogado ou um sumo sacerdote, se bem que essa é a função que a gente mais precisa no tempo em que a gente está vivendo. E foi isso que trouxe paz ao coração daqueles que se mantiveram fiéis quando a decepção veio. E aí, tá pronto para estudar a lição? Eu sou Matheus Diniz E eu sou Neila Oliveira, e você está no canal LaMed. onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. O grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 foi um divisor de águas. Como nós já vimos na lição da semana passada, um grupo simplesmente desistiu da fé, mas enquanto isso, um outro grupo simplesmente se apegou mais fortemente às verdades que já tinham compreendido. Veja só o que está escrito a respeito deles. Com oração fervorosa, estudaram as Escrituras a fim de descobrir qual era o erro. Como não conseguiram encontrar erro nos cálculos dos períodos proféticos, examinaram mais de perto o tema do santuário. E sabe o que eles descobriram? Que a interpretação que eles tinham feito de que a terra era o santuário não tinha apoio na Bíblia. Ao estudarem a estrutura e as cerimônias do santuário, eles descobriram, junto ali com os textos do Antigo e do Novo Testamento, que havia evidências de um santuário no céu. O profeta Zacarias tinha falado de Jesus e de sua obra como nosso intercessor. Ele é o Cordeiro, mas também é o sumo sacerdote. Veja esse texto esclarecedor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida, e de seu trono governará como rei. De seu trono também servirá como sacerdote, e haverá harmonia perfeita entre as duas funções. Agora fazia sentido. Veja só, o verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. Quando Cristo morreu, o ritual simbólico do santuário terreno terminou. Uma vez que Daniel 8,14 se estende até nossa era, o santuário ao qual se refere precisa ser o santuário da nova aliança. Por isso, a profecia, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta para o santuário celestial. O primeiro mistério estava resolvido, mas ainda faltava entender o que haveria no céu para ser purificado. Para isso, o texto de Hebreus 9 trouxe a resposta, pois explicava com toda clareza sobre a purificação tanto do santuário terrestre quanto do santuário celestial, que acontecia no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Quando Jesus foi para o céu, ele entrou no primeiro compartimento. E veja só, por 18 séculos, essa obra prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo obteve perdão e aceitação dos pecados arrependidos junto ao Pai, mas seus pecados continuavam registrados nos livros. Assim como no cerimonial simbólico, havia uma obra de expiação no fim do ano antes que a obra de Cristo, em prol da humanidade, termine. Há um trabalho de expiação a ser feito para remover os pecados do santuário. Se há registro nos livros, é por aí que precisava começar a obra de purificação. Como? Com o julgamento. Os livros de registro precisavam ser examinados para determinar quem, por meio de arrependimento e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de seu sacrifício. E isso aconteceu exatamente no dia 22 de outubro de 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo para começar esta obra que é conhecida como o juízo investigativo. Você pode imaginar que a essa altura muitos nomes já foram passados, mas afinal de contas, de quem são esses nomes? Daqueles que já morreram, acreditando na promessa de que um Redentor viria, porque estes já tiveram seu destino definido pelo que estava escrito nos livros de registro. O santuário foi a chave para desvendar o mistério do desapontamento de 1844. Veja o que diz aqui. Ele revelou um sistema completo da verdade, conectado e harmonioso, mostrando que a mão de Deus havia dirigido o grande movimento adventista. Aqueles que aguardaram com fé sua segunda vinda esperavam que ele retornasse em glória. Entretanto, quando suas esperanças foram desapontadas, perderam Jesus de vista. Agora, no lugar santíssimo, mais uma vez eles viram seu sumo sacerdote, prestes a aparecer como rei e libertador. A luz do santuário iluminou o passado,
o presente e o futuro. Embora tenham falhado em compreender a mensagem que lhes havia sido concedida, ela era correta. O tema do santuário também é muito importante em nossos dias. Por causa da misericórdia divina, o plano da salvação foi apresentado de uma maneira didática, por meio dos símbolos e as cerimônias do santuário terrestre. É como se esse fosse o plano da salvação desenhado. Agora mesmo, uma obra está sendo realizada no lugar santíssimo no céu. Os livros estão sendo examinados e quando o juízo investigativo estiver concluído e os pecados forem finalmente removidos, o santuário celestial estará purificado e Jesus então poderá voltar à terra para nos buscar. Satanás não pode impedir a obra que está acontecendo no céu, mas ele pode nos fazer ignorar o momento solene que estamos vivendo, simplesmente nos distraindo com qualquer coisa que possa tirar o nosso interesse pelas coisas celestiais. Por isso, mais do que nunca antes, nós devemos estudar a palavra de Deus e nos apegar às promessas maravilhosas que Jesus fez. E mais do que isso, precisamos estar preparados para o encontro com Jesus. Você já ouviu a expressão "estamos vivendo em tempo emprestado"? Não tem como, né? A gente olha ao nosso redor, o mundo como está, e a gente pensa, está muito perto de Jesus voltar. Mas a misericórdia divina ainda está disponível para alcançar a todos aqueles que queiram, que aceitem a Jesus como Salvador. Mas o tempo está passando. Mas como no passado, Deus tem enviado mensagens e alertas. Veja só esse texto. O céu enviou uma mensagem ao mundo nos dias de Noé, e a salvação das pessoas dependia de como reagiram à mensagem. Nos tempos de Sodoma, todos, com exceção de Ló, sua esposa e suas 2 filhas, foram consumidos pelo fogo mandado do céu. O mesmo se passou nos dias de Cristo. Olhando para os últimos dias, o mesmo poder infinito exprime preocupação por aqueles que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por rejeitarem os ensinos de sua palavra, Deus se tira deles o seu espírito e os deixa entregues aos enganos que tanto amam. Cristo, porém, continua a interceder pela humanidade e Deus dará a luz a quem a buscar. Que a gente não despreze essa luz. E agora chegou o momento tão aguardado dos abraços e a gente quer começar com as seguintes bases: Esquadrão em Ação e Guerreiro Tim, do distrito de Abaeté, em Salvador, Bahia. Para a base Sentinelas, do distrito de Cordeiro de Farias, da cidade de Belém, Pará. Para o Clube Exército do Advento, da Igreja da Vila do Carmo, São João do Araguaia, Pará. Para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Base Amigos de Jesus, da Igreja Central da cidade de Antonina, Paraná. Para a base G4A da Igreja Central da cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná, com quem nós estivemos nesse final de semana. E também vai um abraço para Rosane, de Curitiba, no Paraná. E eu vejo você no próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau.